Muitas são as pessoas que têm nos perguntado assim, Pastor Guilherme, o que a Bíblia fala, o que o reino de Deus fala a respeito da prosperidade? É pecado ser próspero? Deus quer que nós sejamos prósperos? A resposta é simples, sim. Não existe um reinado com miséria, não existe um reinado. Você não consegue exercer um reinado, você não consegue exercer uma vida de reinado, porque nós estamos debaixo de um reino celestial. Nosso rei, nosso Deus, é o rei dos reis. E ele, lá dos céus, exerce o seu governo sobre a terra. E nós, como reis aqui na terra, como seus filhos, seus servos, súditos de um reino, não podemos exercer com miséria. Mas como que Deus então trabalha? Como que é no reino dos céus? Me explica, Pastor Guilherme, como é que existe essa interação entre o reino, o nosso reino terreno e o reino dos céus no que diz respeito à prosperidade? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma passagem bíblica de Lucas 6. Para que você haja a interpretação dessa passagem, eu vou explicar para você com um exemplo do Antigo Testamento, lá de Salomão, um ensinamento de Salomão, depois eu vou falar sobre Jesus. Anota aí. A nossa generosidade, ela lança sobre o rei uma responsabilidade. O que isso quer dizer? Sendo nós generosos para com o rei, imagina um súdito sendo generoso para com o rei. Quem pode mais, o rei ou o súdito? Quem tem mais recursos, dinheiro? Quem tem mais prosperidade, fartura? O rei ou os seus súditos? O rei, é claro. Agora, quando um súdito do reino, ele é generoso para com um rei que tem tudo, que não falta nada, que não precisa de nada, eu te pergunto, Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa de dinheiro? Ele não é o dono do ouro, da prata? Ele não é dono... Ele através da sua palavra, todo o ouro, toda a prata e todos os recursos naturais não foram feitos? Eu te pergunto, então por que exerce uma responsabilidade quando nós somos generosos? Aí eu vou explicar para você na passagem. Quando o rei Salomão, ele recebe uma rainha chamada Rainha de Sabá, uma cidade chamada Sabá, diz a Bíblia que quando os reis, um ia visitar o outro, eles sempre levavam presentes. E qual era a forma de um rei impressionar outro rei? Através dos presentes. Então diz a Bíblia que quando a Rainha de Sabá foi ter com Salomão, que era tido como o rei mais próspero do seu tempo, ela pensou assim, eu vou levar muitos presentes, eu vou levar carruagens de ouro, vou levar carruagens de pedras preciosas, de madeira, de linho, de tecidos, de iguarias. Então ela chegou e tentou impressionar o rei Salomão. Tô parafraseando o texto aqui, tá, gente? Tentou impressionar o rei Salomão com todas as refinarias e com ouro. Ela esteve com Salomão e falou para Salomão assim, Salomão, o que me falaram a teu respeito é verdade, porque você é muito farto, o teu reinado é muito próspero e até os seus funcionários, eles aparentam essa prosperidade. E diz a Bíblia que o rei Salomão, vendo aquela quantidade de presentes que recebera da rainha de Sabá, ele mandou que os seus súditos carregassem mais do que o dobro para que ela saísse dali. Olha que loucura. Uma rainha que não precisa, ela enche de presente um rei que não precisa. E esse rei que não precisa, enche ainda mais de presentes essa rainha. Isso mostra um pouco do coração de Deus pra gente. Isso mostra um pouco como Deus pensa. Ele não precisa. E ele não quer que nós venhamos precisar também. Então, quando a nossa relação é apotropaica, ou seja, é de permuta, de troca, você dá um dízimo, você dá uma oferta na esperança de receber algo, então você está condicionando o Deus a tão pequeno como uma barganha, como uma troca. Agora, quando você é generoso de coração e você sem ser por necessidade, ou seja, você não precisa fazer, mas de coração você vai e faz, então há uma responsabilidade sobre o rei. Aí entra o pensamento, porque Deus não vai ficar no débito com você. Deus vai falar assim, poxa, o Guilherme não precisava me ofertar, ele não deve nada para mim, mas ele foi generoso. Ele olhou um irmão precisando, ele olhou uma obra precisando, ele olhou um canal no YouTube, alguém que está pregando precisando, e ele lançou ali a sua oferta. Agora Deus então fica não na obrigação, mas na sua responsabilidade de devolver esse tributo, devolver esse favor. Deu para compreender? Se você ainda não entendeu, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 38. Eu vou ler aqui para você, está aberto aqui do meu lado. O Senhor Jesus, ele diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão
de novo. Tá falando aqui sobre medidas, quando os homens iam para o mercado e eles iam colocar ali para que houvesse mesmo peso e mesma medida. Porque se você não aperta, por exemplo, uma saca de soja, se você só enche de soja, então ela tem um peso. Mas se você chacoalha o saco e faz a soja descer mais, dá para colocar mais soja, cabe mais. Então é uma boa medida, recalcada, sacudida e ainda transbordante, ou seja, para cair. Sacode, coloca mais e quando começar a cair, você fecha o saco. Então, isso é uma boa medida, ou seja, isso é justo. A justiça de Deus opera aí. E aí você entende que com a mesma medida com que você faz para os outros, então é feito para você. E aqui nós podemos juntar tudo e você entender que quando você faz para com Deus com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, com a mesma medida, Deus vai fazer. E aí eu pergunto para você, mais tem nós para dar para Deus ou Deus para gente? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o rei que reina do lugar celestial e dos céus reina sobre toda a terra? Ah, meu amigo, se você entender o que é generosidade de todo o seu coração, a tua vida financeira e em todos os aspectos, ela se transforma para a honra e glória do Senhor Jesus. Entendeu mais ou menos? Se você tiver mais dúvidas, pode mandar aqui as suas dúvidas nos comentários, as suas mensagens, e que Deus possa te abençoar com uma vida farta, uma vida de abundância e de prosperidade, mas em primeiro lugar, uma vida de generosidade.